Olá, pessoal! Mais um Diário de uma Vida Elétrica, o DUV. E para quem sentiu falta, pode ver de onde querer ver. Bom, a gente tem aqui hoje um amigo do setor que está vivendo a eletricidade no seu dia a dia, que está fazendo o diário de uma vida elétrica dos projetos que tem trabalhado, vivido, buscado, captado. Eu tenho aqui comigo hoje o Marcelo Faria, não um ator, o Marcelo Faria, ator do nosso setor, verdade, Marcelo? Exatamente, já fui confundido Algumas vezes, né? Agora diz que é o contrário, diz que agora é o Marcelo Faria que está sendo confundido contigo, né? Você é o Marcelo Faria da Forgreen? Perguntam para o outro, né? Agora esse é o foco. Então, o Marcelo é CEO, co-CEO, né, Marcelo? Acho que a gente pode dizer dessa forma, porque tem o Antônio Terra que trabalha, vocês trabalham em dupla ali Exatamente, na Forgreen. Estamos dividindo nessa cadeira juntos aí há algum tempo. Muito bom. E o Marcelo veio para contar um pouco da história de uma vida elétrica dele, mas trazer também, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco antes aqui no famoso making off, do que está acontecendo nesse setor de geração distribuída, um setor que eu particularmente vivi bastante e vivo ainda a realidade dele. E me impressionei, Marcelo, com alguns dados, números e projeções, tanto do setor quanto da Forgreen que você trouxe. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho da história do Marcelo. Cabelo preto ainda, um pouco diferente, um cara novo, mas com uma passagem já de experiência interessante. Cruzeirense. Exatamente. Já viveu, sofrendo alguns. Já viveu como o setor, já viveu momentos melhores também. Exatamente. É assim mesmo. Marcelo, você é administrador de formação, certo? Certo. Administrador formado na FUMEC, em Belo Horizonte. E com MBA em Finanças, com ênfase em Controladoria pelo IBMEC. Então, aí um administrador formado em Finanças, Controladoria, você me contou um pouco, trabalhou em Belo Horizonte, empresa do setor de engenharia e tudo por um tempo. E aí um controlador, um administrador que foi parar no mundo da energia. Como é que foi isso? Exatamente. Eu trabalhei 8 anos, né, com controladoria, empresa de engenharia, mineração e concreto, mas sempre trabalhei na controladoria tanto financeira, mas também ia muito em obra, ia muito nas filiais, ia muito em mina, Rodei Vale, Samarco, entre outras mineradoras, né? Então sempre colocava a bota no pé mesmo e ia na planta, né? E há 4 a 5 anos atrás tive a oportunidade de conhecer o setor de energia, né? Minha primeira entrada foi dando uma consultoria para uma grande empresa de Belo Horizonte, podemos falar que é a SolarVolt, do Gabriel e do Alexandre, grandes amigos, né? Isso. Fui convidado aí por ajudar no planejamento estratégico da empresa para o ano de 2019 e 2020. E um ano e pouco depois, acabei sendo convidado pelo Antônio Terra, né, juntamente com o Felipe, que são meus sócios hoje, para entrar na sociedade da Forgreen, né, que é uma EPCista, né, desde 2014, também situado em Belo Horizonte, com projetos em Minas e São Paulo na época, que queria ir... Era do faroeste caboclo ainda da GD, né? 2014, olha, eu me lembro que podemos colocar 5 anos mais. Em 2018, 2019, a gente não devia... o setor de GD não tinha, acho que 500 mega, 600 mega acumulado. Exatamente. Então, você imaginar uma empresa como a Forgreen, que começa a olhar para um setor em 2014, é visionário. Exatamente. Porque não tinha o setor. Não tinha o setor. A Forgreen nasceu, né, com o Antônio, ele tinha diversos clientes industriais que queriam alguma solução energética a pagar realmente mais barato, né? O pessoal, a energia tinha um custo era alto. Juntar carga, né? Era juntar carga e trazer algum tipo de melhoria de custo realmente para essas grandes empresas. Daí que veio, né,
a Forgreen foi fundada em julho de 2014 para trazer essas soluções. A gente não tinha nem a resolução 687 ainda, era só 482. Os modelos de negócio que hoje que vocês estão, a gente vai falar um pouco disso, geração compartilhada não existia. Quer dizer, podemos dizer que era GD raiz, né? Exatamente. Era fazer Exatamente. módulo no máximo com 240, 250 de potência, não são 600 alguma coisa. Hoje o módulo é o tamanho da porta, né? Como é que mudou? Muda muito. E aí o Marcelo ainda não estava nisso, né? Não, eu acabei entrando em julho de 2020. Julho de 2020. E eu te perguntei, você me contou, e eu quero reforçar, porque de fato é um grande amigo, são grandes amigos, melhor dizendo, tanto o Gabriel quanto o Alexandre. Me lembro também em Belo Horizonte, no Vale do Serena, ali onde está a SolarVolt, e fazer reuniões, almoçar ali a um mall ali, né? Tem o Serena Mall. O Serena Mall, exatamente, num super nosso, lembrei, um super nosso que almoçávamos ali, eu, Gabriel, Alexandre, à época ainda, SolarVolt começando, e hoje também junto com vocês aí, fazendo um trabalho fantástico. Um grande parceiro. Deixo o meu abraço aqui, Gabriel e Alexandre. Espero vocês aqui para a gente conversar e contar a história da SolarVolt também. Marcelo, e aí o Marcelo foi para Forgreen. Qual que era a necessidade ali naquele momento que fez com que você fosse para um setor novo? O conceito de captar é o mesmo, né? Buscar recurso é muito parecido. Agora, sair de uma engenharia de obra para projetos de energia, por que isso fez sentido para a Forgreen e para você? A ideia, né, da minha entrada na Forgreen foi justamente dar o apoio para o Antônio Terra, né, na gestão e na estruturação de novos projetos, né? Tínhamos desenhado um planejamento estratégico que era ir deixando aos poucos de fazer projetos para terceiros e começar a fazer projetos próprios. Mas para isso tinha que fazer a alavancagem financeira, né? Na época a gente tinha lá um custo por mega aí de 4,5 milhões a 5 milhões. Então qualquer projeto já era milionário, né? Então a minha entrada se deu para organizar a casa e auxiliar em busca dessas captações financeiras. Que era um negócio que você já tinha experiência. Que era um negócio que eu já tinha experiência, já tinha alguns contatos e acabei entrando para a gente juntos desenvolver os primeiros projetos próprios do grupo, né? Tá, isso aí a gente está falando de que ano? Isso, a gente, no segundo semestre de 2020, a gente começou a organizar a casa para isso. Em 2021, a gente foi desenvolvendo os pareceres de acesso, né? E já conversando com os bancos. Acabamos que até abril de 21, todos os nossos projetos já estavam todos prontos a serem executados, mas acabamos tomando alguns percalços, alguns problemas com o mercado financeiro, onde ficamos quase um ano ali estacionado, sem conseguir a captação do financiamento. É um ponto interessante, né? A gente normalmente a gente conta muitos sucessos, né? Não que seja um fracasso, mas é o que você colocou, um percalço, um desafio, sim, né? E por quê? Acho que qual era o ponto, vamos dizer assim, que mudou hoje? Sim, né? Hoje claro. Eu acho que teve falhas, nossa, com certeza, né? Muitas vezes de acreditar ali que o recurso estava realmente disponível e a casa que a gente estava conversando na época, ela ia buscar esse recurso ainda no mercado. Então, e não aconteceu. Estávamos no meio de uma pandemia, eu acho que isso também tem que colocar certa dificuldade também na época. E acho que da forma que o projeto em si, financeiramente, né, o Project Finance, foi desenhado, hoje eu olho para ele poderia ter sido estruturado um pouco melhor. Né? Ou seja, tudo é sempre um aprendizado. Né? No final é isso. Né? A gente não está pronto. Né? Lógico, tem fatores externos de risco, como você colocou aí, mas é um processo mesmo de aprendizado, né? Um processo evolutivo.
e que certamente, olhando, eu vi alguns números e algumas postagens, né? Eu tenho um amigo que está com vocês também, que a gente já se conhece, trabalha no setor aí há algum tempo, que é o Renato Sebral. Claro. E eu vinha conversando com o Renato Sebral em função de outros temas. E aí, recente, saiu uma matéria de vocês, acho que tem o que, um mês isso, mais ou menos, no Globo, falando uma captação, né? Ainda brinquei com o Renato na época, eu falei, ô Renato, agora já tá complicado de falar contigo, porque ele estava demandado, agora é que eu não falo mais. Não falo mais O mesmo. Renato hoje está um dos diretores da empresa. A empresa foi crescendo, né? Aham. Teve que entrar outros diretores ali em diversas etapas. O Renato está com a gente desde o final do ano passado. Então agora vamos começar a contar depois da arrebentação, porque o mais difícil é a arrebentação, Exato. né, Marcelo? Passou a arrebentação, melhora, não que esteja tranquilo, mas vai entendendo o processo. Forgreen hoje está com um pipeline para executar, né? A gente sabe que tem um pipeline futuro de execução, ou seja, um que já está rodando, vamos falar de um que está rodando, o que tem para esse ano e o que está no olhar aí para o próximo ano. Rodando agora, quanto tem? Hoje a gente tem aí, são 60 megas pico, né? Que dentro desses 60 megas a gente já tem 25 a 30 megas conectados. Uhum. Temos mais 20 aguardando conexão, que estão prontos podem serem conectados aí nos próximos dias. Uhum. E 10 finalizando construção. Então a nossa meta é até agosto conectar esses 60 megas e temos um planejamento desse ano de 24, né? Uhum. A gente já fez uma operação financeira no mês de abril agora, foi uma operação de 120 milhões para mais 30 megas pico, que conclui aí 90 megas. Que foi essa que saiu a notícia, né? Essa do 120. Não, essa foi até uma notícia anterior. Então é mais dinheiro. Essa de 120 milhões, acho que notícia ainda, estou falando em primeira mão aqui mesmo, né? Os documentos já estão assinados em cartório, registrados, já é um documento público, mas nem o banco, nem a gente tinha anunciado ainda essa estruturação de 120 milhões que conclui aí uma fase nossa de ter 90 megas, ou seja, até final de 2024. 90 megas. Esses projetos de agora são projetos que a parte de conexão já estão em desenvolvimento, então a gente acredita realmente de até dezembro ter... Tá com isso energizado. Mas temos mais 100 megas aí em pipeline futuro para final de 24, 25, 26. Ou seja, podemos imaginar como um trabalho aqui de futurologia, mas colocando um número, né? Que ao final, talvez de 25, o Forgreen está com uns 200 megas aí. A nossa meta é essa, de ter 200 megas até final de 25, no mais tardar início de 26. E essa energia, Marcelo, ou seja, de fato o resultado energético, né, a energia em si, ela é de vocês? Hoje a gente tem uma empresa pequena, né, que só acaba suprindo essa energia pontual de conexão até ter um parceiro junto, né? Uhum. Mas hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Semixim. Uhum. Temos conversado com Matrix, com Energia de Todos, que é local. Ou seja, mas o destino principal hoje tem ido para a Semixim. Pois é, então, ou seja, você está colocando ela na compartilhada. Ela é uma energia gerada nas usinas da Forgreen e busca-se um parceiro para entender o modelo de negócio. Exatamente. Entender o modelo. O que até tínhamos a ideia, né, há um ano e meio atrás, de ter essa parte comercial, né, dentro. Uhum. Comercial em si, né? Sim, mas ter né? a ponta dentro da empresa. Mas a Forgreen sempre foi uma EPCista, uma empresa de engenharia, e eu enxergo que esse mercado aí da compartilhada ele vai ser consolidado pela CEMIG, pela Energisa, pelos players que têm ali apontam cuja aquisição é um pouco menor do que eu montar isso como uma startup do zero, né? Que acaba sendo uma startup porque o grau de alavancagem, de crescimento é muito rápido e muito grande. De aprendizado de novo. E o processo de aprendizado. Né? Então eu prefiro hoje focar na estruturação financeira, que não é simples, né? A gente vê muitas empresas com essa dificuldade no mercado também, de dar o primeiro passo
e de construir as usinas e conectar, né? Que não é fácil, né? Construir a gente tem construído bem. Compramos 4 EPCistas esse ano. Fizemos 4 aquisições de empresas menores para nos auxiliar aí a entregar esses 200 megas até. Ou seja, o mercado está consolidando, Está né? consolidando. Em todas as áreas dele, né? Em todos os negócios dele, a gente percebe uma consolidação. E aí, Marcelo, na tua visão da GD, né, ou desse negócio, a Forgreen está considerando, por exemplo, também, que no final, eu digo, não faz diferença, né? Você está olhando para a GD e atuando na GD, mas há alguma possibilidade da Forgreen ser um parceiro, por exemplo, do Mercado Livre? Sim, hoje temos já, né, um braço de novos negócios dentro da empresa. Estamos estruturando, estamos pensando no assunto. Tem alguns projetos também de GC chegando para a gente, né? Você acha que é um caminho natural isso? Eu acho que é um caminho natural. O ticket, claro, que é mais alto, mas em relação a ticket, né? A Forgreen já tem feito estruturações financeiras altas, né? Relativamente, assim, de 100, 200 milhões. Então, se a gente consegue ali fazer uns projetos de GC, né? Às vezes 2 de 25, 1 de 50, cabe dentro aí no nosso plano de negócio tranquilamente, né? Não mudaria a expertise. Né? O que o Antônio tem feito, né? Esses projetos já estão com a gente, na verdade. Agora a ponta, né? Para dar o lastro para o financiamento, né? A gente sempre até fala muito isso no mercado financeiro, né? Você tem sempre o tripé ali, né? O projeto, a ponta e quem vai executar, né? A garantia que aquele projeto vai de fato crescer, nascer ali e ser construído, né? Então, há os tripés que eu vejo que os bancos, as casas, hoje, as grandes casas financeiras perguntam muito para a gente em qualquer due diligence. Então, e aí você trazendo essa experiência tua, né? A gente conversou um pouco antes, você falou exatamente dessa mudança também, né? Ou seja, o desafio de buscar do recurso e que esse recurso, pelo menos no meu entendimento, se eu estiver errado, você faz a correção na tua fala, ele está disponível, entendo sempre, né? Sempre está disponível, sempre esteve disponível, mas ele começa a mudar um pouco a análise do recurso, né? Foi mais fácil, entre aspas, captar talvez há 2, 3 anos atrás. Sim. Ainda existe o recurso, ainda está disponível, até porque energia a gente vai consumir sempre e provavelmente cada vez mais, só que agora tem um desafio maior. Como é que está isso? Hoje, o que eu percebo, né, nesses últimos anos de estruturação financeira, que o investidor ele já conheceu um pouco mais a GD, né? Antes ele enxergava a GD, o projeto de GD como um projeto, praticamente uma renda fixa para ele, né? Onde dava ali IPCA mais uma taxa e a usina ia conectar, ia dar tudo certo, ia ficar pronta e ele ia ter essa era a história que a gente contava ele ia ter também. Ele durante 10 anos. Você não tinha tido problema ainda, era né? assim que era vendido e ainda é, mas você tem que ter algumas análises antes, né? Hoje, nossos projetos, existe um fundo de reserva de mais 3 meses após o período de carência. Então, você ainda tem esses percalços, né? E como os investidores já estão conhecendo um pouco do mercado... E os problemas do mercado. Os problemas o do mercado, o amadurecimento. Então, é um pouco mais lento, mas ainda temos diversos projetos. A análise que eu falo, que eu até falei um pouco antes aqui, foi assim, o primeiro projeto que a gente fez, a gente captou em 3 horas. Hoje está demorando 15, 20 dias. Mas tem... Eu achei que era 15 horas. 20 horas não, é de 3 horas para 15 dias, 20 dias. Exatamente. E não foi pouco recurso. E não foi pouco recurso, entendeu? Mas eu acho que bons projetos, né, principalmente de energia renovável, ainda tem muito espaço no Brasil. Muito bem. Eu vi um número aqui também, de uma postagem que saiu até no estado de Minas, né? Um jornal muito conhecido da gente, eu diria, que tem aí um olhar de investimento que a gente já não está falando mais de milhão, mas de bilhão, né? Sim. Na ordem de 1 bilhão, né? Hoje, a nossa meta, né, em grandes números, a gente fala nesse 1 bilhão
porque temos no nosso pipeline mais de 200 megas já a serem... Os 200 que a gente falou. Falou um pouco. Então, se pegar isso pelo Quanto valor tá, de CAPEX... Exato. Quanto está hoje eu sei que muda conforme projeto, local, enfim, outras variáveis. Mas... Hoje a gente fala em 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Assim, 3 milhões e meio, um pouco mais, um pouco menos. Depende, é claro, né? Tracker, né? Tipo de painel, estrutura, né? A Forgreen hoje tenta trabalhar com os grandes players do mercado justamente para ter, sim, sempre os bons fornecedores, né? Até porque a gente tem interesse, né? De possivelmente fazer até um M&A de parte desses projetos, uma questão assim. Você acredita que a gente vai caminhar para esse tipo de... Eu falo mercado de uma forma geral, essa vai ser a tônica. Com certeza. Acho que tanto na ponta, né, que a gente vem falando da consolidação, como nos ativos também. Eu acho que sim, porque não é fácil, né? A gente às vezes fala em grandes números, né? Milhões e milhões. Sim. O pessoal acha que está todo mundo milionário, não é isso. Existe grandes dificuldades ali de engenharia, de construção, de conexão, de burocracia, né? A gente gasta aí alguns milhões de reais com burocracia hoje de cartório, de advogados, entre outros, para esses projetos que a gente quer. E aí eu tenho um amigo que ele fica no ponto aqui comigo, Marcelo, e quando ele escuta essas coisas assim, que tem assim uma parte, para ele botar pilha, ele sempre quer entrar na conversa. Então eu vou chamar aquele agora, que ele está aqui doido. Vem cá, Zóio. Você quer perguntar para o Marcelo? Eu sei que você falou no making off que queria perguntar para ele também. Leve comigo aí. O problema dele é esse. Ele não tem esse discernimento. Sendo com um olho desse tamanho, não dá, né? E hoje o Frog está aqui, mas não vai vir, porque hoje a gente não vai falar de jabuti, que o Frog é muito amigo dos jabutis. Mas aí é um tema menos politizado hoje, mas um tema mais de mercado. E aí o Zóio queria te perguntar o seguinte, você trouxe um ponto aí que a gente tem percebido essa discussão, né? A gente conversa, ele me fala, Guilherme, mas realmente tem muito dinheiro acontecendo, tem muita empresa alavancando ou alavancada e vindo para esse negócio. Tá funcionando para todo mundo? Acredito que... Pergunta dele, tá? Né? Eu acho que o mercado de GD, né? O mercado de energia em si, né? A gente vem falando, eu falo que é recurso infinito ali, né? Tem projetos, tem bons projetos, tem maus projetos. E quando você consegue, né, começar a colocar esses projetos de pé, né? Tirar ali da pastinha, né? E quando vem o recurso... Sair do PowerPoint. Sair do PowerPoint, realmente caiu o recurso financeiro. Eu acho que nos últimos anos teve um boom muito grande. O pessoal estava achando que era fácil, né? E não é. Então, o mercado... Não é só desculpa, Marcelo, não é só captar, né? Captar é um desafio, captar é um desafio. Mas consegui captar, né? E agora o que eu faço com isso? É mais ou menos isso. E aí, nesse momento do que eu faço com isso, é que acho que você está colocando, que é onde você está vendo... Conseguir captar, conseguir construir, ter bons parceiros na construção. Sozinho, a Forgreen nunca vai sair do lugar, né? Hoje a gente tem diversos parceiros que estão bem com a gente, né? Assim, de ter conseguido criar uma roda que vai... Uma roda de produção mesmo, né? Uma esteira de produção concreta, real. Mas, como todos e vimos muitas empresas que passaram dificuldades, né? Tivemos problemas com alguns EPCistas, tivemos problemas com fornecedores e alguns problemas até se tornam bem para a gente, né? Porque a gente conseguiu, um ano atrás, fazer uma aquisição de um pipeline de projetos. Porque alguém teve alguém teve um problema. Então, como não fomos procurados, isso que eu acho que é interessante, né? A Forgreen foi procurada como um player que estava bem no mercado, sabia construir, como uma ajuda mesmo para finalizar esses projetos e no futuro ter uma opção ali para realmente adquirir esses projetos e acabamos adquirindo esses projetos. São projetos hoje que 90% já estão conectados, estão gerando acima do esperado de PVSys.
Então, são projetos que realmente a gente enxerga como que deu muito trabalho, né? Você pegar ali um projeto que já está no meio e tudo mais, não eram poucas usinas, eram mais de são 14 usinas, na verdade. E isso em potência era 27. 27 megas para acertar, se a gente pode dizer. Exatamente. Então, deu certo, mas poderia ter mudado, né? Não, mas e sinaliza mas o isso que foi o o que a Zói falou, né? Foi uma oportunidade. Aparece muito para a gente hoje oportunidades dessa forma. Pela falta de tempo, não estou conseguindo dar atenção nela, mas dependendo, a gente estamos aí para isso. Mas o ponto que sinaliza, ou seja, no teu olhar, está corretíssimo, né? Quer dizer, isso é bom para a Forgreen, para vocês, assim, né? Opa, pode ser uma oportunidade, vamos colocar dessa maneira. Mas do outro lado, olhando da perspectiva, por exemplo, do financiador, do mercado financeiro. Tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Talvez por isso, e aí acho que a pergunta do Zóio foi boa, talvez por isso saímos de 3 horas para aprovação de um financiamento para 15 a 20 dias. Exatamente. Porque era sair do planejado, sair do PowerPoint que a gente brincou para executar. Talvez esse seja o grande desafio. E muitas empresas talvez não estejam conseguindo performar o que elas imaginaram que ia. É isso que está acontecendo? Exatamente. A gente pode dizer que é isso? E se a gente pegar, né, a história da GD, né? Todo mundo começou lá, a gente veio falando em 2014, né? Isso. Mas a grande maioria das empresas nasceram lá em 2018, 2017, né? E o pessoal fazendo ali usinas de autoprodução, de telhado, né? Começou para residência. 100 cara muito, 150 casas. 150, né? Exato. Primeiro mega foi uma festa, né? Exatamente. Então, as empresas tiveram que se organizar muito rápido e ter a experiência de sair de uma usina de telhado para uma usina de solo. E muitas levaram... esse projeto que a gente comprou, eu não acho que a turma tem 100% de culpa. Teve essa virada. Eram projetos que, se a gente fizer uma visita, não são projetos que estavam uma loucura. Não eram isso, né? Foi um outro tipo de gestão. Então, eu percebi até diversas empresas que batem na nossa porta lá, né? Pô, querendo fazer uma usina de 1, 2, 3, 4, 5 megas. Quando eu puxo o pipeline ainda é de telhado, entendeu? Então ele não sabe, é diferente. Não sabe, né? E quando sabe ainda... aquela ideia, né? A equipe de planejamento lá, nossa, ficar discutindo muito com a empreiteira e tudo mais, né? Mas é isso, assim, acho que tem... São os mitos que a gente tem um pouco ainda no setor, né? Que tá mudando, né? Exato. Mas que ainda tem, que é simples. É só ligar um painel no outro, que liga no inversor e tá pronto uma string. Eu vejo muito pessoal, eu vim do mercado de construção, né? A pessoa fala, não, construir um prédio é muito mais difícil que construir uma usina. Realmente N cadeia de suprimento num prédio e tudo mais. Mas numa usina solar, né? Você tá num lugar em zona rural, você não tem acesso, né? Você tem que fazer com que o supply chain saia da China, chegue lá. Chegue nesse local, o caminhão não passa. Então, são outras dificuldades que o pessoal olha só de cima ali, né? Tá sobrevoando, olha a usininha lá, módulo, estrutura. Como é que chegou isso aí, né? Como é que descarregou isso também, né? Tem uma série de coisas. Não, muito bem, Marcelo. Acho que traz essa informação, né? Mostra que o mercado de fato está mudando, está amadurecendo, né? Que essa é uma tendência do que a gente já falou aqui, do que a gente já conversou aqui. Bom, a gente está chegando um pouco nessa reta final dessa conversa nossa, e é muito interessante, né? Revendo um pouco aqui, né? O quanto foi importante a entrada, a vinda do setor financeiro, do conhecimento financeiro, do aporte do recurso para a GD, né? A gente vê isso tanto no telhado, vamos colocar dessa forma, né? Que ainda é 80% da GD, muita potência está em telhado, e que cresceu a hora que o setor financeiro chegou, porque ainda que a gente está falando de CAPEX, né, que é o famoso... CAPEX é o famoso investimento, é o dinheiro que eu preciso pôr naquilo ali, que precisou ter, porque ainda que a pessoa jurídica tenha algum recurso, um projeto, há um tempo atrás, ficava 40 mil, enfim, ficava nessa faixa dependendo de potência.
Então, nem todo mundo tem 40 mil ali disponível para colocar. Em poucos meses, 3 meses. Exato, 30, entende? 60, 90, né? Exato. Que era vendido. Então, o setor financeiro, a hora que ele vem e financia, me lembro que 2021, 52, 53% dos sistemas fotovoltaicos vendidos no Brasil foram financiados. Por isso a gente começa a ter o boom. Exato. 21, 22, 23 de telhado, né? E a hora que ele começa a ficar mais restrito, ou que começa a ficar mais caro o custo do capital, isso tem uma redução natural. E aí você traz isso para a realidade hoje da mini geração. Exato. Né? Mostrando... E não é um custo de capital barato também, Não. né? Que a gente falou aqui, né? Você trouxe um número. Quanto está isso hoje, pessoal? Hoje os projetos da Forgrim estão em PCA mais 9, PCA mais 10. No mercado eu vejo projetos, às vezes PCA mais 8, mas está todo mundo ali mais ou menos na mesma coisa, com um recurso de capital que não é de banco de desenvolvimento, né? A gente está falando ali de instituições privadas que colocam recurso e precisa ter a rentabilidade dela. E né? que vai ser, no caso da GD, esse o caminho, esse é o canal. Né? Você não vai ter quase não vai ter banco de fomento colocando dinheiro nessas iniciativas. Então é muito interessante essa tua fala, trazer essa experiência tua, né, do setor. E aí eu venho na pergunta final, talvez, que é, falando de o diário de uma vida elétrica, ainda que uma vida elétrica ainda tem muito para ser vivida, a gente já falou disso aqui, qual que foi o momento mais elétrico da vida do Marcelo? Cara, o momento mais elétrico da minha vida, assim, eu vou realmente colocar isso para a área de energia mesmo, né? Até o Crispim falou que podia ser de outro. Não acho necessariamente. Que depois que escolhi um ano e pouco, né? Tentando estruturar, né, um projeto, e eu lembro direitinho, porque estava próximo do meu aniversário, esse projeto não saiu, ele acabou saindo quase um ano depois. Foi realmente no dia que a gente assinou realmente os contratos, né? Eram 9 SPS, mais de 10 contratos por SPS, então foi uma madrugada. 90 contratos? 90 contratos, até 3, 4 horas da manhã a gente assinando. Eu lembro que acabei de assinar, era 5h30 da manhã, eu tirei um cochilo. Falei, gente, acordei e falei assim, será que é isso mesmo? Não tá faltando mais nada, né? E depois ter, né, ele tinha sido só os contratos, né? Vinha o player financeiro, né, EQI Investimentos, acho que tem que falar dela aqui também, que virou um parceiro nosso, né? Que é a EQI Investimentos, né? EQI Investimentos, aqui em São Paulo, né? Mas São do Sul, mas tem escritório já no Brasil todo, né? E foi quando o projeto foi para a plataforma deles, né? E assim, no horário do almoço me ligaram, Marcelo, a operação foi toda liquidada. Eu falei, não é possível, né? Então, essas 3 horas que a gente brinca foi isso, né? Um projeto de 9 SPS, 20 e poucos 27 megas, serem liquidados em 3 horas. Então, esse foi, acho que, um momento que eu tive deu mais energia mesmo para colocar esses projetos de pé, né? Você usa um termo, entendo o que você está dizendo, eu acho que vale ressaltar, você usa um termo do setor, que é liquidado, né? Mas, na verdade, eu acho que a gente pode dizer para o nosso público que foi materializado. Materializado, exatamente. Acho que é isso, né? Então, esse foi o primeiro, né, que eu desenvolvi na energia, na GD. E depois disso, eu já fiz uns 4 a 5 projetos num período de 1 ano, né? Tornei até um pouco experiente nesse assunto de captação, de estruturação de projetos. Fizemos esse agora, né, de 120, mas eu tenho diversos projetos já encaminhados que acredito aí que nos próximos meses teremos outras novidades aí. Processo de aprendizado, né? Exatamente. Muito bem. Gente, então antes de finalizar, eu vou pedir para vocês aí, que eu peço sempre, mas a conversa foi nos tomando, não deixa de se inscrever no nosso canal, não. A gente sempre tem uma conversa muito boa, a gente sempre tem um aprendizado, traz um entrevistado aqui que conta não só da vida dele, mas traz a experiência do setor elétrico. Hoje a gente falou mais aqui, o foco foi de fato os projetos de mini geração na geração distribuída, mas a gente sempre tem gente de outros setores, histórias do setor elétrico. Então curte o nosso canal para que você receba sempre essa informação de que tem podcast novo no ar. Então, pode ver de onde querer ver, Diário de uma Vida Elétrica, o DUV para você. Hoje com o Marcelo Faria aqui, ator do setor elétrico, conversando conosco
Marcelo, muito obrigado. Parabéns à Forgreen, parabéns a você, parabéns ao Antônio, parabéns a todo o time, o Felipe, que você falou, Renato Sebral, pelo trabalho que vocês vêm fazendo e por esse caminhar, né? Por essa conquista toda. Alcançar 200 megas, que é a meta, não é pouca coisa. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço, Crispim, né, pela abertura aqui, né, de ter a oportunidade de contar um pouco da história da Forgreen, desde 2014, da minha história, né, pessoal também. E é isso, a gente, lá na Forgreen a gente até brinca que até ano passado a gente sempre foi mais comedido, né, mais low profile, né, que o mercado fala muito esse ano. Que mas estamos não tem jeito, colocando, não tem como, tem que aparecer, não tem como né? ficar escondido. E pessoal. foi até legal, porque a gente, há 2 meses atrás, que começamos, né, a fazer esse trabalho, mas a gente tem algumas publicações em LinkedIn, já ser procurado aí pelo seu canal. Isso. Queria desejar todo sucesso ao canal Obrigado. da Duve, né, que com certeza vai dar muito certo. Vamos aí. combinar de quando chegar aí 1 giga, a gente volta para contar como é que foi essa história, traz a turma toda. Marcelo. Claro, obrigado. Obrigado a vocês. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Até a próxima.